Paz do Senhor, meus irmãos abençoados. Antes de começar, queria que você escutasse só um pouquinho dessa canção. Seja minha fortaleza, minha fonte eterna És minha canção, Rei do meu coração. seja o meu esconderijo. O Rei do nosso coração. Quem é o Rei do nosso coração? Jesus, Tu és o Rei do nosso coração, Senhor. E como Tu és bom, Senhor. Tu és a nossa canção, Tu és o nosso refúgio. Tão bom Tu és, Senhor. Tão misericordioso Tu és. Oh Pai, nós fazemos dessa canção a nossa oração. És minha canção. Que Tu sejas tudo o que precisamos, Jesus. Que nós possamos encontrar esse lugar onde o Senhor reina, onde o Senhor é quem governa sobre as nossas vidas, Pai. Seja, Senhor, oh, minha canção, que a nossa canção seja Ele, que as nossas canções sejam para Ele, porque Ele é o Rei, Ele é o único Rei nos nossos corações. Tu és bom, oh, Tu és bom, oh, Tu és bom. Preciso compartilhar uma palavra com vocês, está queimando aqui no meu coração. Algo que o Senhor tem falado muito comigo, tem trabalhado isso em mim, no meu coração. E eu creio que esse é o desejo do Senhor para a sua igreja, para os seus filhos. Então, eu peço que você preste atenção ao que você vai ouvir agora. Eu te peço, Espírito Santo, que o Senhor faça aquilo que só o Senhor pode fazer. Que o Senhor venha mexendo na terra do nosso coração. Como um agricultor, Senhor, que prepara a terra, que ara, que deixa fofa para que a semente possa penetrar e germinar. Que assim, Senhor, o Senhor possa fazer agora em nossos corações. Vem aqui, Senhor, entra no nosso coração. De maneira intencional, Espírito Santo. Prepara tudo para que a Tua palavra, Senhor, ela seja frutífera em nós. Para que o Teu nome, Senhor, seja glorificado. Em nome de Jesus. Amém. O que eu venho falar com vocês hoje é sobre a atual situação do nosso país. Não é bem a ver com isso, mas tem tudo a ver com isso. Em que sentido? Nós temos visto para onde o nosso país tem caminhado, né? E as coisas parecem e têm a tendência de cada vez ficarem pior aqui na nossa nação. De acordo com o que está acontecendo no mundo político, né? Nós temos visto. Só que a gente, ao olhar com os olhos físicos, né, a gente percebe essa movimentação na política. Mas quem é espiritual, e nós como filhos de Deus, nós somos espirituais. E se você não é uma pessoa espiritual que enxerga as coisas com os olhos espirituais, você precisa pedir ao Senhor discernimento espiritual para que você possa enxergar o que está acontecendo por trás. Porque a palavra do Senhor fala que a nossa luta não é contra carne ou sangue, ou seja, a nossa luta ela não é física. Ela não é uma luta onde nós vamos pegar o outro, né, e destruí-lo com as nossas próprias mãos. Mas é uma luta espiritual contra o que? As forças do mal, né? Principados e potestades. Aqueles que estão nas regiões celestes.
Então, a nossa luta como cristãos, como filhos de Deus, é espiritual. Nós estamos aqui nesse mundo enquanto o nosso Senhor, o nosso Rei, não vem nos buscar para levar de volta para nossa casa. Aquele ambiente onde nós nunca deveríamos ter saído, que é da presença santa do nosso Deus. Mas enquanto estamos aqui na terra, estamos travando uma luta, uma batalha, e ela é espiritual. Por mais que a gente não consiga ver, por mais que até tem pessoas que veem, né, o mundo espiritual se movimentando, mas por mais que a gente não consiga ver, a gente consegue sentir. E quem é espiritual sente e discerne o que está acontecendo. Então é sobre isso que eu quero falar com vocês, sobre o que está acontecendo no mundo espiritual. Por que Deus está permitindo que tudo isso sobrevenha sobre o Brasil, né? Nós temos visto que o cenário para o Brasil, ele vai ser muito difícil. Tudo que está por vir sobre nós é um cenário muito difícil. E o Espírito Santo começou a chamar minha atenção sobre isso. E ele me levou lá naquela passagem que todo mundo já ouviu falar, todo mundo conhece. Aquela passagem que fala que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, você já ouviu falar desse versículo, com certeza. Mas olha só, quero ler com vocês aqui o início, antes de chegar nesse versículo, o que é que estava acontecendo nesse contexto aqui, ó. Deus faz uma aliança com Salomão, né? Salomão foi o rei mais sábio que reinou sobre a terra, né? O homem mais sábio, instruído pelo Senhor, pelo Espírito de Deus. E olha só o que o Senhor fala aqui. Assim, Salomão acabou de construir o templo e o palácio real. Todos os seus planos para a construção do templo e do palácio deram certo. Então o Senhor Deus apareceu de noite a Salomão e disse, fica atento agora, eu ouvi a sua oração e escolhi este templo para ser o lugar onde serão oferecidos os sacrifícios. Naquele tempo, não havia o acesso ao Espírito Santo como nós temos hoje, né? Porque quando Jesus veio, ele morreu na cruz, ali um novo tempo se iniciou sobre nós, né? O tempo da graça de Deus. E o Espírito Santo, ele veio ali sobre Jesus, quando Jesus foi batizado. E depois ele veio sobre os filhos do Senhor, né? Os discípulos e todo o povo que se entregava e se rendia ao Senhor. Então, eles passaram a ter o Espírito Santo, assim como nós hoje temos o Espírito Santo. Mas naquele tempo, não havia esse acesso como há hoje, né? Então, haviam o quê? Os profetas, os sacerdotes, aqueles que tinham esse acesso a Deus e comunicavam ao povo. E o que é que acontece aqui? Eles tinham um templo, um lugar onde Deus se manifestava ali. Hoje, esse templo somos nós, eu e você, né? O Espírito Santo, ele diz que ele habita em nós, que nós somos templo dele, habitação dele. Então, esse templo sou eu e você. É em nós que ele habita. Que privilégio, né? Que privilégio. Quando eu fechar o céu, olha só o que ele diz aqui, ó. Eu ouvi a sua oração e escolhi este templo para ser o lugar onde serão oferecidos os sacrifícios. Ou seja, ali se ofereciam sacrifícios a Deus. Era uma forma do povo mostrar a sua adoração a Deus, mostrar a sua reverência a Deus. Então, eles ofereciam sacrifícios ao Senhor ali no templo. E nós hoje somos o sacrifício vivo diante do Senhor. Vou interromper aqui, mas estou de volta. Então, aqui, nós somos o templo do Espírito Santo hoje. E aí o Senhor continua falando. Quando eu fechar o céu e não deixar que chova, ou ordenar os gafanhotos que destruam as colheitas, ou mandar uma peste atacar o povo, então, se o meu povo... Você vê que aqui o Senhor está dizendo que Ele faz com que o povo entre no lugar da aflição. Ao fazer o que? Quando eu fechar o céu e não deixar que chova. O que acontece quando não chove? Não há colheita, né? Não tem como plantar, não há alimento, vai ter escassez, vai ter fome. Quando isso acontece, ou quando os gafanhotos destroem as colheitas, né? Até o que já tem começa a ser retirado pelo gafanhoto, até o que já tem começa a se perder, a se estragar. Mandaram uma peste atacar o povo, doenças e enfermidades. Então, se o meu povo, que pertence somente a mim, o meu
povo que pertence somente a mim se arrepender, abandonar os seus pecados e orar a mim, eu os ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e farei o país progredir de novo. Meu Deus, meus irmãos, olha só. Aqui o Senhor está dizendo que quando o Senhor, Ele manda vir tempos difíceis sobre a terra, Ele está nos convidando ao arrependimento. Porque é muito difícil, quando tudo vai bem, as pessoas se voltarem para Deus. E nós sem Ele, nós não vivemos. Nós existimos, mas não vivemos. Mas com o Senhor, a abundância de vida. Com o Senhor, não somente aqui nessa terra, existe uma nova vida para nós, mas principalmente, e é sobre essa vida que Deus está preocupado, que é a eterna. Deus não quer nos perder. Ele nos ama demais. Ele pagou um preço muito caro por mim e por você. Por nos amar tanto. Ele não quer que a gente se perca. Ele não quer que Jesus volte. E aqueles que Ele tanto ama se percam e vá para a perdição eterna. Ele não quer. Então, por isso, muitas vezes, ao longo da história do seu povo, dos seus filhos, o Senhor permitiu a aflição para que o povo se voltasse para o Senhor. E aqui Ele diz: então, se o meu povo, que pertence somente a mim, você vê como Deus, Ele tem ciúmes de nós. Como Deus, Ele deseja que nós sejamos somente dEle. Que nós sejamos inteiramente dEle. Ele diz, se nós nos arrependermos. E esse é o ponto que eu quero falar com você agora. Se nós nos arrependermos, abandonarmos o nosso pecado e orarmos ao Senhor. E o que o Espírito Santo ministrou ao meu coração, que para este tempo, o pecado que tem cheirado mal às narinas do Senhor é a idolatria. É a idolatria. A idolatria não do mundo. Porque a gente tem a tendência a achar que o que Deus está fazendo é por causa das pessoas do mundo, daquelas que estão lá no carnaval, no pecado, daquelas que estão longe de Deus. Não é por eles, não. É por nós, os filhos, os escolhidos, aqueles que conhecem a Cristo e ainda assim permanecem longe de Deus. E ainda assim permanecem no pecado e não se arrependem dos seus pecados. E a idolatria foi o pecado que o Senhor bradou no meu coração, sabe? E aqui Ele diz, mas que se nós nos arrependermos e o buscarmos, existe uma resposta do Senhor para nós. E quando o Senhor falou sobre a idolatria comigo, olha só que passagem Ele me levou. Lá em 1 Samuel, no capítulo 8, a partir do versículo 1, e olha só que vai falar, quando Samuel envelhece, Samuel que era o profeta, que Deus falava com o povo através de Samuel, envelhece os seus filhos, ao começarem a assumir o seu lugar, começam a se corromper. Aqui fala, ó. Quando Samuel ficou velho, pôs os seus filhos como juízes de Israel. E Samuel era quem julgava as causas do povo. Samuel era quem, usado por Deus, ministrava às pessoas, orientava as pessoas, conduzia o povo. Ele era diretamente ligado a Deus para fazer esse papel de conduzir o povo. O seu filho mais velho se chamava Joel e o mais novo Abias. Eles eram juízes na cidade de Berseba. Porém, não seguiram o exemplo do pai. Estavam interessados somente em ganhar dinheiro. Você lembra que Samuel, ele não era da linhagem de Eli. Não sucedeu como filho de Eli. Mas Ana engravidou de Samuel para um tempo onde Deus precisava de um homem segundo o seu coração. Então, quando Eli se corrompeu e deixou que seus filhos fizessem tudo de errado diante de Deus, Deus providencia um novo juiz para Israel, um novo profeta
Samuel, que veio de Ana, de uma outra família. Então Deus traz Samuel com esse coração completamente rendido ao Senhor, que fazia o que era justo diante de Deus. Mas os filhos de Samuel não seguem o caminho dele e fazem tudo errado. Olha só, estavam interessados somente em ganhar dinheiro. Aceitavam dinheiro por fora e não decidiam os casos com justiça. Meu Deus. Isso faz lembrar muito o que nós vivemos hoje como igreja, não é? Nós temos visto uma igreja corrompida, uma igreja que não está inclinada para a vontade, a verdade de Cristo, mas para os seus próprios caprichos, desejos, ambições. E aqui diz, então todos os líderes de Israel se reuniram e foram falar com Samuel em Ramá. E eles disseram, olha só o que o povo vai propor. Olhe, você está ficando velho e seus filhos não seguem o seu exemplo. Por isso, queremos que nos arranje um rei para nos governar, como acontece em outros países. Samuel não gostou do pedido deles, então orou a Deus, o Senhor, e ele respondeu assim: atenda o pedido do povo. Antes de chegar aqui ao que o Senhor vai falar, deixa eu só resumir aqui, fazer aqui um adendo em tudo isso aqui que nós estamos vendo. Nós vemos que o povo nessa época era governado pelo próprio Deus. O Senhor se relacionava com o povo através de Samuel, que era um homem segundo o seu coração, que obedecia às instruções do Senhor, que fazia o que era justo, que fazia aquilo que Deus falava. Então o povo era completamente guiado por Deus. Porém, quando eles viram como os outros povos eram governados, como acontecia com as outras nações, que Israel era diferente, Israel não tinha rei. E até zombavam de Israel, porque Israel se submetia a um Deus invisível. Eles falavam, né, um Deus invisível. Por quê? Porque os outros povos pagãos tinham sempre suas estátuas, seus ídolos, seus deuses, né? E o povo de Israel é o Deus invisível. Nós temos um Deus invisível, mas o Deus verdadeiro. E esse povo, eles eram diferentes, né? Israel era diferente. E os outros povos não, tinham reis e tinham outra forma de governança com o povo. E ao olhar para os outros povos, o que é que o povo de Israel quis? Ser igual a eles também. E aí o que é que acontece? Olha só, Deus diz, atenda o pedido do povo. Não é só você que eles rejeitaram. Eles rejeitaram a mim como rei. Ai, meu Deus, e foi aqui que o Senhor me pegou, sabe? E foi aqui que o Senhor disse, filha, o meu povo me rejeitou como rei. O meu povo está recorrendo a outros reis. Tem colocado outros reis em seu coração e não mais eu. Lembra da canção do início? Rei do meu coração. Esse é o desejo de Deus, que Ele seja o rei do nosso coração, que Ele seja o rei sobre as nossas vidas, mas nós como igreja do Senhor, nós temos colocado outros reis em nossos corações, e esses reis, o Senhor foi enumerando aqui comigo, podem ser figuras públicas, né? Figuras de autoridade, pastores, hoje em dia famosos, pessoas conhecidas que a gente idolatra, a gente coloca como ídolo no nosso coração, sabe? E muitas vezes eles estão errando, pecando, fazendo o que é abominável diante de Deus. E nós estamos cegos, não enxergamos, porque a idolatria, ela nos cega. Foi isso que o Espírito Santo falou comigo. A idolatria cega. A gente não consegue enxergar. A gente não consegue ver o erro. Porque nós estamos ali tão fascinados, deslumbrados, que nós não conseguimos enxergar. E aí o que é que acontece? Figuras de autoridade dentro da igreja, né? Figuras públicas conhecidas, que podem ser cantores, pregadores, né? Entre outros. Políticos, que o Senhor falou comigo, e o Senhor me falou e me quebrou. Sabe? Porque o Senhor disse que nós temos colocado políticos, sim, como reis no nosso coração. Como reis. Sabe? Quando você dá mais crédito ao que o pastor diz do que o que a palavra de Deus diz,
Quantas vezes isso acontece, meus irmãos? Quantas vezes a palavra do Senhor, a gente vê que hoje os escândalos estão vindo à tona, como o Senhor disse que aconteceria. O Senhor ia tirar a podridão dentro da sua igreja. E Ele está trazendo à tona. Mas as pessoas, pela idolatria ao ser humano, elas preferem ficar com a cegueira do pecado do que reconhecer que aquela pessoa falhou e já não pode mais ser um ídolo no seu coração, porque ela é imperfeita, é falha e peca, sabe? Nós temos essa tendência de querer levantar ídolos dentro de nós. Pessoas que nós colocamos num patamar lá em cima e veneramos, idolatramos e nos cegamos. E aí o que é que acontece? Isso acontece com políticos, né? Quantas vezes, meus irmãos, nós, ao longo dessa disputa política, nos chateamos com os nossos familiares, passamos a odiar, a desejar o mal. Quantos de nós não sentiram isso? Repulsa, ódio, por ser de um partido diferente, por pensar diferente. Isso, Deus quer isso para nós? Deus não quer isso para nós. Jesus, ele disse que nós seríamos perseguidos e injuriados, mas por causa do nome dele. Por causa do nome dele, não de um partido político, não de uma figura política ou de uma igreja, denominação, o que quer que seja. Nós precisamos entender isso como igreja de Cristo. Que o único que tem que reinar nos nossos corações é Cristo. Somente Ele é o rei dos nossos corações. Não é político. Sabe, a canção fala: Rei do meu coração, és minha canção. Quando eu ouvi essa parte, o Espírito Santo me levou a um quebrantamento e um arrependimento. Meu Deus, eu comecei a reconhecer diante do Senhor o meu pecado, a minha falha. Sabe o que é que o Senhor me lembrou? Me lembrou quando na última eleição eu cantava as musiquinhas do candidato, sabe? E o Senhor me disse: filha, eu quero que suas canções sejam para mim. Eu quero que a canção do seu coração seja para mim. Não é errado, meus irmãos, nós termos um lado, nós precisamos ter um lado na política, sim, né? E temos que escolher o lado que está mais alinhado com a palavra de Deus. Isso é natural, porque nós estamos debaixo de um governo humano, como aconteceu a partir daqui, né? Perderam o reinado de Deus e agora homens governam. Porém, nós precisamos separar as coisas. Nós precisamos entender que, primeiramente, nós somos espirituais. Então, nós precisamos saber que o rei dos nossos corações é Cristo. Depois, as outras coisas, a gente vai alinhando com Cristo. Não é aquilo que está ali, mas alinhado com Cristo aqui nesse mundo tenebroso. Mas o nosso Rei e Senhor é Cristo. É para Ele que tem que ser nossas canções. É nele que tem que estar a nossa esperança. É nele que tem que estar a nossa confiança. E aqui, ó, olha só o que Deus fala com Samuel. O Senhor diz assim: não é com você, não é só com você que eles rejeitaram. Não é só você que eles rejeitaram. Eles rejeitaram a mim como rei. Meu Deus. Aqui está mostrando que Deus se sentiu rejeitado pelo povo. E quantas vezes nós temos rejeitado o Senhor? Sabe, quando nós colocamos a nossa esperança numa figura política, ao invés de colocarmos no Senhor. Quando nós, ao invés de nos debruçarmos na presença do Senhor, clamando, como Ele diz aqui na sua palavra, porque se o meu povo, que se chama pelo meu nome, o meu povo que pertence somente a mim, se humilhar e orar e se arrepender, se nós fizermos isso diante do Senhor, existe uma resposta dos céus. E não vai ser o político que nós vamos eleger que vai dar. Ele vai ser um instrumento de Deus, mas não é nele que tem que estar a nossa confiança. Deus pode colocar qualquer um, mas a nossa confiança não está naquele que Deus colocou ali, mas nele, no Senhor. E é para Ele que nós devemos olhar, e é para Ele que nós devemos clamar, e é nele que nós devemos depositar nossa fé e confiança.
sabendo que nós precisamos estar em conformidade com a sua vontade, com a sua palavra, sem pecado diante do Senhor, arrependido dos nossos erros. E é isso que está faltando. Quantas vezes nós ficamos ansiosos por um pronunciamento de uma figura política e não fomos ali para a presença de Deus buscar uma resposta dele, uma direção dele sobre a nossa nação, sobre a situação que estamos vivendo, o que precisamos fazer como igreja, como filhos de Deus, qual tem que ser a nossa postura. É diante do Senhor que tem que estar as nossas petições, não diante de um político. Porque o político, ele se submete ao que Deus determina, ao que Deus tem para nós. Porque ele diz aqui, olha, ele diz, eu os ouvirei do céu. Primeira coisa, se nós nos voltarmos para o Senhor, Ele nos ouvirá. Ele nos ouvirá. E o que é que Ele diz? Eu os perdoarei. Ele perdoará os nossos pecados. Nós precisamos seguir essa linha. Não existe a recompensa sem nós termos uma vida justa diante do Senhor. Não vamos ter uma nação sarada sem termos um coração quebrantado diante do Senhor, que busca a santidade continuamente. Não tem como. Não tem como o reino de Deus vir sobre a nossa nação se nós não tivermos esse reino dentro de nós. Se nós não buscarmos a santidade que o Senhor pede de nós. E olha só, perdoarei os seus pecados e farei o país progredir. De novo, olha só, abre os seus olhos espirituais agora, meu irmão, em nome de Jesus. Quem faz o país progredir? É o político que você está votando? Quem faz o país progredir? Me responde, o que a palavra está dizendo aqui? Quem vai fazer a nossa nação progredir? São os políticos que nós temos idolatrado? São as figuras públicas que nós temos levantado como deuses, ídolos no nosso coração? Não! É o próprio Deus. Deus não fala aqui, se vocês orarem, me buscarem, aquele político lá que vocês estão votando, ele vai fazer por vocês. Não, ele diz, eu farei a nação prosperar. Eu farei. O poder está no Senhor. Ele é o rei sobre os nossos corações, sobre a nossa vida e, consequentemente, sobre a nossa nação. Onde Deus está, onde a presença de Deus habita, tem que haver transformação. E se não está havendo, é porque estamos corrompidos, é porque estamos longe da vontade de Deus. E o que ele me disse que a idolatria está tomando conta dos nossos corações. E por isso nós não vamos prosperar. E por isso nós vamos ser levados para esse lugar que ele disse aqui, ó. Quando eu fechar o céu vai se fechar. Porque só assim o povo vai se arrepender e se voltar ao Senhor verdadeiramente. E nós teremos uma nação sarada. Mas nós precisamos entender a quem pertence a nossa vida, quem é o rei do nosso coração. E sabe, você talvez esteja dizendo, mas eu não idolatro políticos. Eu não idolatro ídolos, não tenho ídolos no meu coração. Não, famosos não. Às vezes o ídolo é você mesmo. Às vezes o ídolo do seu coração é você. Com as suas próprias vontades, com os seus próprios desejos. Indiferente à vontade de Deus, não interessa o que Deus diz, interessa o que você sente, o que é agradável para você, o que é bom para você. Isso é idolatria, isso é estabelecer um ídolo dentro do seu coração. Hoje, na sociedade que a gente vive, meu Deus, a gente não importa o que a gente faça, o importante é ser feliz, não é isso? Idolatria. O homem, no seu egocentrismo, colocando a si mesmo como Deus sobre si, como rei sobre a sua vida. Então o Senhor nos chama ao arrependimento. Sabe, começa a falar com o Senhor hoje. Vamos orar agora, eu quero junto com você, que a gente possa se colocar na presença do Senhor e perguntar assim, o que eu tenho colocado como ídolo no meu coração? Quem eu tenho idolatrado? Quem tem reinado na minha vida, Senhor? Eu não quero que o Senhor sinta como o Senhor sentiu naquele período com Israel, que foi rejeitado
rejeitado pelo seu povo. Eu não quero te rejeitar, Senhor. Eu não quero te rejeitar. O Senhor me ama tanto. O Senhor tem tanta misericórdia sobre mim. E é por isso que eu ainda estou aqui. É por isso que nós ainda não fomos consumidos. Por causa da tua misericórdia infinita, que tem que lidar com o pecado, com a maldade humana, com a indiferença dos filhos. Senhor, nos leva para esse lugar, Espírito Santo, de arrependimento. Quebranta os nossos corações, Pai. Nos faz enxergar, abre os nossos olhos espirituais agora, Espírito Santo. Que possamos enxergar tudo aquilo que está oculto, tudo aquilo que nós não conseguíamos ver, que os ídolos do nosso coração caiam por terra agora, Pai, pelo poder do nome de Jesus. Derruba os altares do nosso coração, derruba os ídolos do nosso coração, Senhor. Nós queremos somente a Ti, Jesus, nós queremos somente a Ti. Tu és o único, Tu és o Rei dos nossos corações, Pai. E nós queremos levantar um altar de adoração a Ti todos os dias, escolhendo a santidade, escolhendo renunciar às nossas vontades, escolhendo ouvir a Tua voz, que Tu sejas o primeiro, Senhor, a primeira opção nas nossas vidas, que ao invés de recorrermos a figuras políticas, a líderes, a pessoas com autoridade nessa terra, como exemplo e referência, primeiramente, Senhor, nós possamos ir até Ti. Nós temos a Ti, Jesus, que és a referência perfeita de quem precisamos ser. Nós temos o Teu Espírito que habita em nós e que disse que nos ensinaria todas as coisas. Nós podemos recorrer a Ti, Senhor, para ter um coração lapidado, para ter um coração contrito, uma vida santa e reta diante de Ti, Pai. E assim a nossa vida e a nossa nação ser transformada. Senhor, nós te pedimos perdão, Senhor, nos perdoa. Nos perdoa, Pai, pelas vezes que colocamos outros reis em nosso coração. Pelas vezes, Senhor, que rejeitamos o Senhor. Perdoa-nos, Pai, perdoa-nos. Perdoa-nos, Senhor. Perdoa a Tua igreja, Senhor. Perdoa-nos, Pai. Nós te pedimos perdão, nós clamamos, Senhor, nos perdoa, nos limpa, nos lava. E abre espaço, Senhor, dentro de nós, para que o Senhor reine. E que somente Tu reine sobre nós, Jesus. É o desejo do nosso coração, Pai. Nós te recebemos, Senhor, nós te recebemos agora como o Rei do nosso coração, como o único Senhor dos nossos corações. Te pedimos, Espírito Santo, nos instrui, nos conduz, nos mostra o que devemos fazer, como agir, em quem confiar, em quem não devemos confiar, como caminhar, Senhor, nessa vida. Nós precisamos e dependemos de Ti, Senhor. Nos conduz, nos usa como instrumento em Tuas mãos, Senhor, para anunciar o Teu reino aqui nessa terra e possamos então ver a nossa nação sarada para a glória do Teu nome. Amém. Meus irmãos, que o Senhor abençoe, que essa palavra ela cause um reboliço dentro do seu coração, que você não se aquiete até que o reino de Deus seja estabelecido dentro de você. Em nome de Jesus. Amém.